Rafael. Tamo junto, Rafael. O Richard Hills, né? Rafael mandou uma mensagem pelo Pix. A impressão é que vocês contrataram um ídolo do Flamengo. Não conheço um flamenguista que tenha saudades do Andréas. Ah, eu conheço. Sabe por que eu conheço? Você não está falando a verdade, meu amigo. Me perdoa, Rafael, você não está falando a verdade. Porque eu sou um cara que assisto o Fernando Gil, tá? O Fernando Gil, ele cansou de brigar com flamenguistas que achava que o Andréas Pereira tinha que voltar pro Flamengo, cara. Então, assim, você não conhece nenhum flamenguista que queria o Andréas de volta? Eu conheço uns 5 milhões, mais ou menos. Ué, o debate da torcida de vocês era: perdoa o Andrés, não perdoa? Aceita ele de volta ou não aceita? Eu vi isso no Fernando Gil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vi o Fernando Gil. O Fernando Gil até pediu fazer uma resposta. Vou fazer aqui uma resposta pra ele. O Fernando Gil cansou de brigar com flamenguistas na live dele sobre o Andréas Pereira. Então, você olha pra você, não conhece nenhum flamenguista que queria o Andréas de volta? Bem, eu conheço bastante. Conheço bastante, porque só baseado nas lives do Fernando Gil, eu via muito flamenguista falando que aceitaria de volta o Andréas Pereira. Pera lá. E eu via muito flamenguista, inclusive, falando que até a falha dele na Libertadores, ele era o melhor jogador em campo. Então, calma. Você não conhece nenhum? Não tô falando que o Fernando Gil não odeia a Ana Maria. Eu tô falando que ele brigava com flamenguistas no chat dele que pediam o Felipe Anderson, o Andréas Pereira de volta. Então, ninguém me contou isso. Isso daí eu tô na live do Gil todo dia, quase, no chat. Quem assiste as lives lá vê que eu tô lá direto assistindo. Direto. Essa resposta aqui, teve uma resposta que ele fez pra mim na última live, e tem um conteúdo aqui que ele soltou um pouquinho antes, que foi justamente numa pergunta que eu fiz na live dele. Né? Ele falou que o Andréas está marcado na história do Flamengo por uma falha. E está marcado na história do Palmeiras por essa falha também. Né? É uma falha que pro flamenguista foi péssimo, pra gente foi ótimo. Né? Não tem o que falar. Ele tem. Pikachu Free mandou uma mensagem pelo Pix. Olá, Fé. Estou muito feliz. O Pitico é o Zoro de One Piece. Estava perdido e infeliz, mas achou a Leila, que é a Nami. Entrou pro nosso bando. Os Chapéus de Paia. TMJ Bebê Dinossauro. Bom que essas relações que vocês fazem eu não conheço nada, mas eu só entendo que o Furra não era o melhor pra ele. Quando ele jogou no United, eu não tô exagerando. Cara, eu não tô exagerando, velho. As lives do Fernando Gil, toda vez que ele falava do Andréas, eu vi um monte de gente no chat discordando dele, cara. Pessoal que assiste Fernando Gil, eu tô mentindo? Sim ou não? Coloca aí. Eu tô mentindo? Eu não tô mentindo, cara. Assisto as lives dele direto, velho. Live dele, do Josino, eu assisto direto, eu tô no chat, tanto do Josino aqui no Palmeiras, tanto do Fernando Gil lá no Flamengo. Cara, toda vez que ele puxava o assunto, era 60-40, 60% concorda com o Fernando Gil, 40% não. 40% não. Isso desde a falha. Porque aqui a gente tem muito público que assiste o Gil. Tem muita gente que assiste o Gil que assiste a gente. Tô mentindo. Falta boa vontade em vocês admitirem, né? Falta boa vontade. Ó, o Fernando Gil aí sobre o Andréas Pereira, tá? Tô vendo vocês debatendo aí. Não adianta, porque eu não sou bonzinho. Não adianta chegar para mim e falar assim: Gil, você precisa perdoar. Eu não vou perdoar nada. E tanto estava certo que, olha aí. Olha onde o cavalo de Troia foi parar. Lá no Bafomé. O time do mal, Flamengo, hein? Vem com essa não, hein, Gil? O cavalo de Troia. Olha onde o entregador de paçoca, iFood, Delivery, foi parar. Lá na Hidra, no time do mal. No Império Verde do Mal. Foi parar lá. Eu não disse? Fernando Gil reagindo à contratação. E aí, meus amigos? Ó, time do mal é o Flamengo, hein, velho? Time do mal é o Flamengo. É o amigo da Globo. Entendeu? É o amigo da CBF. Vai falar que a Leila é amigo da CBF. Ela não é, cara. Não é. A resposta que eu tenho pro Fernando Gil não é sobre isso, não, cara. A gente tava vendo a live dele aqui, acho que antes de ontem. Hoje é sexta. Deve ter sido a live de terça ou de quarta. Que ele tava falando a respeito do Andréas Pereira e o que ele representaria jogando no Palmeiras. E ele falou que eu podia usar trecho da live dele, que não é essa. Eu não vou achar agora o trecho, que eu não separei. Pra fazer uma eventual resposta. Vamos lá. O que eu penso é o seguinte, cara. A gente tem que entender, através da entrelinhas, porque a gente não sabe exatamente por que o Palmeiras saiu de um padrão de contratação aqui embaixo para ir num padrão de contratação mais aqui em cima. O Palmeiras falava que contratar jogadores acima de 8, 10 milhões de euros quebraria o clube.
a gente fez várias lives falando do Flamengo, falando de outras equipes que faziam essas contratações e que não necessariamente se quebravam. O Palmeiras vem para uma temporada atípica, e é inclusive o fator principal na qual, por que se tem tanta crítica no trabalho do senhor Abel Ferreira? Porque o Palmeiras ele não estava acostumado a esse nível de contratação. A gente pode voltar um pouco antes aí e lembrar de Tabata. 6 milhões de euros. 5, 6 milhões de euros. Esse era o padrão de contratação que o Palmeiras fazia. Trouxe o Paulinho, tá? Trouxe o Vitor Roque. Hoje, o palmeirense que fala assim, cara, eu quero ir ali no Transfer Market, eu quero ver um jogador de 20 milhões de euros. Você pode ver. Vocês têm noção que há uma temporada e meia, a gente falava que um jogador de 15 a 20... Ah, desculpa, meu amigo. Andreas Pereira é ruim, cara. É ruim? Aí não, meu amigo gremista. Aí não, cara. Ruim? Vilha Sante, então, que é bom pra caralho? Ah, desculpa. Ruim? Sim, ajuda, Pedro. Mas se a gente analisar pra trás, os valores do Palmeiras não eram ruins em venda de jogador. Não eram ruins. Não eram ruins. A gente aumentou um pouco a receita. A gente não tá falando de uma receita do Palmeiras que foi triplicada de 2 anos e meio pra cá. Então, isso, queira ou não queira, bom é o Griezmann. Bom é o Griezmann que o gremista tá esperando. Cara, quando vem o Griezmann, hein? Não, mas repete lá. Como é que ele fala, o jornalista lá? Bomba! Depois da saída de Suárez. Aí chegou o Bright White, filho. Tá sentido com a contratação ainda, hein, mano? Rafael mandou uma mensagem pelo Pix. Vocês estão tentando ligar o Andreas ao Flamengo para valorizar a contratação de vocês. Não temos nada a ver com o Andreas. Para falar do Flamengo, tem que falar dos 8-0. Não foi em cima do Palmeiras, os 8-0. Calma aí, primeiro. Como assim eu tô tentando linkar o Andreas ao Flamengo? O Andreas está na história do Flamengo, irmão. O Andreas está na história do Flamengo. Como assim eu estou tentando linkar? Não sou eu que crio a história está aí. 27/11 está aí, meu amigo. Eu não tô linkando nada. Ele veio do Fulham. Mas ele tem uma passagem histórica pelo Flamengo, cara. Ué, quem escreveu essa história não foi o Verdão Colossal. Não somos nós, cara. A história tá aí, cara. Weber, o Templário. Agora vai, hein? Boa noite, chat. Tudo certo? Eu acho que a gente acertou muito na contratação do Andreas Pereira. Eu queria recomendar um vídeo aqui para ser reagido do OWTV, que é sobre como o Andreas Pereira joga. Eu acho que é um vídeo muito interessante, mostra as características dele dentro do campo. Isso reflete o que o Palmeiras carece nesse momento, né? É interessante a gente ver que em 2023 a gente teve a saída do Scarpa e do Danilo, e a gente só teve a reposição do Danilo com o Aníbal Moreno um ano depois, em 2024, e a gente pode ter perdido um tetracampeonato em 2023 justamente por um 5 que não era tão marcador e deixava o nosso ataque sem essa capacidade de criatividade, porque os nossos criadores eles serviam para marcar. E o Andreas vai fazer isso por nós, que vem. Ô, Weber, não fui eu que cortei, tem um limitador de caracteres, tá? A próprio LivePix ele tem um limitador sobre... Pikachu Free Só um mandou minuto. uma mensagem pelo Pix. Olá, Fer, que tal um meia bora de Sebastião Córdova na apresentação? Ele aparece do lado do nosso Chaves, o Facundo Torres. Ai, o time fica perfeito. TMJBB Dinossauro. Cara, sobre o Facundo rapidinho, o Sebastião Córdova no Palmeiras seria bem-vindo. Inclusive, tá aí, ó, pros times do Brasil, uma solução, talvez não tão barata, mas boa, se chama Sebastião Córdova. Pesquisem aí. Bom jogador, tá? Vai lá, Rafael. Rafael não aguentou a contratação, ele sentiu. Rafael mandou uma mensagem pelo Pix. A verdade é que vocês estão com o brioco na mão com o futebol que o Flamengo vem jogando. Não, eu fiz vídeo do 8-0. Eu fiz vídeo. Cara, foi da hora o 8-0 do Flamengo? Foi. Embaçado? É. Mas eu não tô com o brioco na mão. Eu admito que esse ano a gente vai ter que, de novo, enfrentar um Flamengo super poderoso. Mas, cara, o que a gente pode fazer? É isso. Mas, ó, eu vou te falar, mano, que o Palmeiras, ele se sai bem. Pode ir jogando aí seu Dream League. O Palmeiras, ele se sai bem quando ele não é favorito. Ele não sabe assumir esse papel. Ele não sabe. Então, assim, o Flamengo super favorito me traz coisas boas. Porque o problema é quando o Palmeiras é super favorito, Rafael. Não tem ninguém no... Quem tem que estar com o brioco na mão é quem tomou de 8. Foi o Vitória, cara. Não foi o Palmeiras que tomou de 8. Em Batista Santos 3 mandou uma mensagem pelo Pix.
Mano, esse cara só não foi para o Flamengo, porque eles não quiseram, o Palmeiras. Foi segunda opção para ele. O começo do ano mostra isso quando ele fez o Palmeiras de bobo. Cara, não necessariamente fez o Palmeiras de bobo. Nossa, o que ele ganhou ficando mais 6 meses? Ele terminou a temporada lá. Ficou bom, cara. Ficou mais barato, cara. E chegou no momento de definição da temporada. Se a gente analisar bem, foi melhor pra gente.